Olá pessoal, então para complementar a mecânica de fluidos, um outro parâmetro, outra variável importante, outro fenômeno importante, principalmente a nível de respiração, né? Mecânica de fluidos de respiração, é a tensão superficial. Então, só para complementar, o que é a tensão superficial? A tensão superficial é um fenômeno de superfície, tá? Então são fenômenos que ocorrem em superfície. Em superfície de quê? Quando essa superfície ela delimita duas fases, né? Duas fases diferentes. Por exemplo, ar, líquido, líquido, sólido, sólido, ar. Tá? Então essa superfície que delimita essas duas fases distintas, sólido, líquido, gasoso, é onde ocorre esse fenômeno de tensão superficial. Qual é a natureza da tensão superficial? A natureza, aqui eu esquematizei, né, dois recipientes com um líquido, tá, puro. Né? Então vamos imaginar aqui essas bolinhas vermelhas como moléculas, né? Moléculas que constituem esse líquido aí. Então, no fundo, dentro, aliás, né? Dentro do líquido em si, você não tem duas fases, você só tem uma fase, né? E como que ocorrem as forças de interação entre essas moléculas? Então, tá aqui, ó. Aqui, sempre força é a lei de Newton, né? Ação e reação. Mas aqui eu estou vendo quais as forças que estão aplicadas nesse corpo, nessa molécula em especial. Então tem que ver que tem outras moléculas em volta, iguais a ela, né? Que o sentido das forças está representado aí, tá? De maneira que, se você for ver a força resultante aqui, nessa molécula em particular, a força resultante nele é zero. Ok? Enquanto que as moléculas que constituem a parte da superfície agora, né, desse líquido aqui, ela já está delimitando duas fases, né? É a interface entre duas fases, tá? Então aqui é líquido e aqui é ar, por exemplo. Então essas moléculas superficiais, elas vão estar sob a ação dessas mesmas moléculas, né? Iguais a elas, então as forças, os vetores estão dispostos dessa forma aí. De maneira que, quando você for ver a resultante dessas forças, ela está puxando para o interior do líquido. Né? Então, essa força, se você projetar tudo num único eixo, vai dar essa força resultante aqui, que seria tentando puxar, né, essas moléculas da superfície para dentro, tá? Como que eu faço a medição ou a dimensão? Como é que eu vou medir essa força, né? Então, esse fenômeno aqui de tensão superficial, na verdade, não é uma força, né? Ele é energia, tá? Uma energia potencial de superfície dividido pela área. Então, a unidade, né, de tensão superficial é Joule, energia, né, Joule por área, tá? Metro quadrado, por exemplo, no sistema internacional, né? E Joule nós podemos também dissecar, sabemos já que trabalho é força vezes deslocamento, né? Então é Newton vezes metro, tá? E aqui, metro quadrado, eu posso cancelar aqui e tensão superficial passa a ser o quê? Força por comprimento, né? A mesma unidade acaba virando força por um comprimento, unidade de comprimento. Né? Como que eu visualizo isso aqui? Ora, esse comprimento aqui, ó, da superfície. Tá? Então essa força dessas moléculas aqui, né, todas juntinhas aqui, elas vão exercer vai tecer um tecido, né, certo?
que está sendo puxado para dentro, vamos dizer, por essa força resultante. De maneira que, devido a esse fenômeno de tensão superficial, tá? Então, Newton por metro, né? Newton por metro também dá para você medir operacionalmente essa tensão superficial. Aqui, se for água, por exemplo, aqui, ó, vocês já sabem, né? Pontes de hidrogênio, aqui. Então, essas forças aqui a gente chama de forças intermoleculares, tá? Forças intermoleculares. O que é força de coesão? Força de coesão agora é quando você tem uma molécula, é um outro tipo de força, né, que surge entre a molécula e, por exemplo, a parede do recipiente, tá? Essa aqui a gente chama de força de coesão. Essas forças de coesão, elas estão envolvidas na capilaridade. Exemplo, lembra que quando vocês colocam o líquido na proveta, eu falava assim, o menisco, obedece o menisco? Essa aqui é típico de uma força de coesão da molécula de água com a parede do vidro, né? De vidro aqui, certo? Então, ocorre esse formato aí, o menisco é com a curva desse jeito aqui. Enquanto que o mercúrio, por exemplo, já tem uma tensão superficial diferente da água, ele vai, o comportamento dele, o perfil, né, do menisco vai ser ao contrário. Então a diferença entre força de coesão está ligado à capilaridade, fenômenos de capilaridade, né? Enquanto que as forças intermoleculares estão envolvidas no fenômeno de tensão superficial. Aqui, ó, vamos imaginar esse diâmetro aqui, ó, de uma pipeta, né, a ponta de uma pipeta, isso tudo com água, por exemplo, tá? Água. Então, essa água aí, as moléculas vão estar aderidas aqui, né? Exercendo uma força, tá? Exercendo uma força nesse comprimento, só que é um comprimento o quê? De uma circunferência, né? Então, aqui, ó, 2πr, tá? Então, R seria o raio, né? Então, essa aderência aqui vai ter uma força aqui, né? Sobre esse 2πr aqui, de maneira que vai ter uma tensão superficial aí. Se você for soltando, aqui tem uma torneira, né? Por exemplo, aqui tem uma torneira e você vai fazendo com que isso se abre aqui e você vai formando uma gota bem lento aqui, né? Então, o próximo esquema seria assim, né? Tá? E o próximo assim, até que forma uma gota grande, tá? Veja bem, toda essa gota aqui, ó, ele está sendo segurado por essa tensão superficial aqui, não é? Então, o peso, tá? mg, dessa gota, massa, né? Dessa gota aqui, Vg, vai dar um peso, uma força peso, tá? Então aqui está na iminência de cair, tá? Iminência de cair. Então, quem que está segurando isso aí? Essa força aqui, né? Essa força nessa circunferência aqui, tá? Essas forças intermoleculares aí, né? De maneira que, nesse equilíbrio aqui, então, a tensão superficial aqui vai ser essa força, tá? Dividido por 2πr, por exemplo, né? Circunferência aí. De maneira que F
vai ser 2πr vezes a tensão superficial. Isso aqui vai ser igual a força-peso, né? mg. De maneira que eu posso operacionalmente medir essa tensão superficial como sendo mg, o peso, né? A massa de uma gota, tá? Isso aqui é a massa de uma gota, G é a aceleração da gravidade, né? Dividido por 2πr, tá bom? Então, se você tem o raio da boca aqui de um sistema aí, de uma pipeta, né? Você pode determinar essa tensão superficial. Qual a importância fisiológica da tensão superficial, né? Então já vamos direto aqui, ó. Eu tenho o sistema respiratório, né? E vem traqueia, brônquios, bronquíolos e tal, de maneira que vai desembocar na última estrutura, né? Que é o alvéolo, tá? Então, no alvéolo você tem tecido, né? Formado por tecido epitelial em volta, que a gente chama de células pneumócitos 2, né? Pneumócitos 2. De maneira que essas células secretam uma substância, né? Uma solução, sais minerais, tal, e também secretam surfactante, né? Então, formando o quê? Uma camada líquida aqui, recobrindo a parte interna, né, do alvéolo, tá? Então, tá aqui. Então, aqui você tem o ar, né? Aqui você tem o ar, e aqui você tem líquido, né? Líquido secretado por esses pneumócitos 2, onde tem o surfactante presente. São fosfolipídios, né? Basicamente, quimicamente, eles são fosfolipídios, tá bom? De maneira que vai haver o quê? Uma tensão superficial aqui, né? E essa tensão superficial vai sempre tender a lá, né? Sempre tender a formar uma esfera, né? Por isso que gotículas de água, quando você joga numa mesa assim tal, você forma a gotícula, né? Então aquilo que era uma película líquida acaba formando gota, justamente por essa tensão superficial que tende a transformar tudo que está numa superfície líquida, horizontal, em uma esfera, tá? Então essa tensão superficial age aqui de maneira a sempre colabar o alvéolo. Então, para impedir esse colabamento, você tem justamente essas células aqui secretam o quê? Surfactante. Então, o que são surfactantes? São substâncias que vão diminuir a tensão superficial. Então, isso aí é importante, por exemplo, na mecânica, no movimento, né? Na mecânica da respiração. Por exemplo, na inspiração, então o que ocorre na inspiração? O alvéolo infla, né? Certo? O alvéolo infla, de maneira que a concentração desses surfactantes aqui diminui, né? Devido a um aumento de área aqui, né? Daqui para cá, na inspiração, é aumento de área, então a concentração de surfactante cai, né? A concentração de surfactante ele diminui, tá? Como ele diminui, então a tensão superficial começa a aumentar. Por que a tensão superficial aumenta? Para impedir um aumento posterior disso aqui, senão vai explodir o alvéolo, né? De maneira que a tensão superficial tende a retrair, né? Retrair, ok? E numa expiração,
ocorre exatamente o contrário, né? Na expiração, isso aqui volta para cá, o que acontece? A concentração de surfactante aumenta, né? Então diminui aqui a área, a concentração de surfactante aumenta, de maneira que diminui a tensão superficial. Por quê? Porque se não ocorresse isso, o alvéolo ia colapar, tá bom? Então essa é a importância, vamos dizer, do surfactante. No texto que eu vou mandar também, para complementar, eu vou colocar as fisiopatologias, as pneumopatologias que ocorrem, né? Então é isso aí. Até a próxima.